Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba, trazendo histórias sobre o Espírito Santo, nosso estado, né? Desde o descobrimento do Brasil, das capitanias hereditárias, né? Da província, do estado, do Espírito Santo, os seus períodos históricos que eu costumo estudar por cinquentenários, né? Eu divido dessa forma. Cinquentenários não, perdão, gente. De 50 em 50 anos, não é cinquentenário. É de 50 em 50 anos. Então eu divido assim de forma que eu possa estudar aquelas 5 décadas de cada período, por exemplo, 1850, 1900. Aí eu consigo estudar 1860, 1870, 1890. Então é um método que eu criei para que eu possa estudar de forma mais fácil a nossa história, que não é tão longa, né? São 500 anos apenas, então é uma história que dá para a gente ir se aprofundando devagar, de forma tranquila. Não é difícil para quem curte história, geografia, antropologia, política, navegações. É incrível a história do Espírito Santo, marcada por muitos períodos que foram de riquíssima história. História humana, claro, né, de pessoas que viveram aqui, que passaram por aqui, gente do mundo inteiro, do mundo todo. Pessoas do mundo inteiro passaram por aqui, porque a costa é uma costa gigante, né? Desde o descobrimento, a gente sabe das navegações que chegaram lá no Pernambuco, em Natal, e foram descendo até chegar lá no Uruguai. E tem a questão das missões, e tem as batalhas navais que aconteceram aqui na costa, invasões holandesas e francesas, espanholas. Então, é uma história riquíssima. E o Espírito Santo, claro, como está bem no meio, né, dividindo aqui o território brasileiro, ele sempre foi um ponto de parada importantíssimo, inclusive para reabastecimento, né? A gente tem que lembrar que as navegações foram feitas com aquelas antigas naus e caravelas e galeões que precisavam de abastecimento, especialmente de água potável, né? E também de grãos para fazer pão, etc. Então era muito difícil. E o Espírito Santo, como tem uma baía muito bem abrigada, uma enseada muito protegida, era um ponto maravilhoso para você parar e abastecer, ou reabastecer, né? Então essa história é rica, eu gosto muito da história do Brasil, né, de história de forma geral, a história da antiguidade. Então a gente vem estudando, e eu falei, vou parar para estudar a história do Espírito Santo. Eu nasci aqui, né, e a gente sabe pouco sobre a história do Espírito Santo, a verdade é essa, né? Nós temos personagens incríveis, gente que passou por aqui, deixou sua marca indelével na nossa história, então a gente precisa aprofundar. E seria muito bom, né, que as nossas escolas, né, especialmente lá no primeiro grau, como se dizia antigamente, fundamental, pudesse estabelecer uma matéria sobre história do Espírito Santo, porque a gente precisa conhecer. E as relações entre as outras capitanias, né, e os outros estados, por exemplo, nos contestados da Bahia, de Minas, do Rio de Janeiro, etc. Mas o Espírito Santo também tem na sua história a marca do crime, né, como sempre a gente vai trazendo aqui histórias assim horripilantes, né, de muita criminalidade desde o começo da colonização, né? E hoje eu vou tratar aqui de uma década que foi uma década muito violenta, que foi a década de 80, aqui no Espírito Santo, onde nós tivemos muitos crimes de morte, né? Você vê que o Memória Capixaba, eu estabeleço essa regra, digamos assim. Eu vou e volto independente, né, somente através da minha pesquisa e do que eu estou a fim de fazer hoje. Então, a gente vai lá no século XVI e fala de pirataria, por exemplo, né? Aí a gente volta para o século XIX e vamos falar sobre Revolução Francesa e o período napoleônico, guerras napoleônicas, né? Porque existe, claro, uma consequência direta das guerras napoleônicas na Europa, a invasão da Península Ibérica, que foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Então a gente vai e volta, a gente vem para os anos 80 e vamos em frente, né? E vamos falar então da crônica policial capixaba, né? Que até esse período era uma crônica que tentava imitar um pouco a crônica policial carioca, que era incrível, né? Que você para ler os jornais do Rio de Janeiro nos anos 40, 50, 60, 70, a crônica policial ela era
era efervescente, assim a gente pode dizer. As pessoas comiam as páginas policiais dos jornais, né? Era muito comum. Aqui em Vitória também, a gente teve um período em que essa crônica foi bastante lida, né? Que foi nos anos 70 e 80. E depois a coisa meio que arrefeceu, né? Hoje em dia também, acho que essa crônica policial, talvez ali nos jornais de São Paulo e alguns jornais do Rio, e aqui no Espírito Santo, por exemplo, essa crônica meio que morreu. E eu vou falar hoje então desse homem, né? Que é o jornalista Gevô, que foi assassinado aqui em Vitória, no Barro Vermelho, em 1984. Foi um daqueles crimes de assassinato misteriosos que aconteceram aqui no Espírito Santo, especialmente em Vitória, nesse período dos anos 80, que foi marcado por muitos crimes, né? A gente teve muitos assassinatos. Aqui no Memória Capixaba, a gente tem uma playlist falando da crônica policial capixaba. Então lá eu vou gravando os vídeos sobre a criminalística, a investigação criminal, né, os tribunais de júri, as sentenças e etc., advogados e promotores e Ministério Público e tudo, né, Tribunal de Justiça, para a gente fazer esse panorama, né, sobre a história política, que tudo está sempre muito permeado por política. De vez em quando, somente, muito raro, a gente ouve falar de um crime passional, de um crime passional, crime de paixão, que a gente chama, né? Sei lá, um marido traído, uma esposa que matou o marido, e etc. Então, essas coisas acontecem também, mas essa nossa crônica policial está muito permeada pela política. Muitos interesses financeiros e políticos que, nos anos 80, acabaram manchando o nome do Espírito Santo no Brasil inteiro, porque repercutiu, né? Essa matéria, por exemplo, do caso Gevô, o nome dele era José Roberto Gevô, ele era proprietário e jornalista, o jornal dele chamava-se Povão, ele tinha sua gráfica, o escritório ficava no centro de Vitória, nos anos 80, jornalista famoso, muito querido, e foi barbaramente assassinado e o corpo dele simplesmente nunca foi encontrado. Então é uma história muito triste, né? A gente sente muito. Tivemos outros assassinatos de jornalistas aqui, como a gente pode citar Maria Nilce, e outros crimes políticos, por exemplo, na Serra e também em Cariacica, que sempre foram dois municípios de brigas políticas familiares muito intensas, que a gente vai trazer aqui no canal em outras oportunidades. Os crimes anteriores a esse, gente, a esses da década de 70 e 80, eram crimes realmente mais passionais, como a gente pode, por exemplo, citar o assassinato do prefeito de Vitória, Paulino Miller, por exemplo. Foi um crime passional. Claro que havia uma disputa política, mas no final das contas o crime foi um crime passional que envolvia a esposa de alguém e tal, então deixa pra lá. Esse é outro assunto. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o crime, o assassinato do Paulino Miller. E outros crimes que aconteceram aqui. Porque nessa época anterior, ali aos anos 60, talvez, anos 50, anos 40, início do século XX, a coisa era tratada na base da pistola, do chumbo, quando se manchava a honra de alguém. Quando você, por exemplo, você viciava a filha de alguém, ou o filho de alguém, ou você desvirginava uma moçoila casadoura, né? Então a coisa era resolvida à base da limpeza do nome da minha família e da minha honra. E aí muitos crimes aconteciam assim. Tem o crime também do Café Avenida e um outro crime do Café Glória, aqui no Teatro Glória. O Café Avenida ficava na Praça Costa Pereira, que são crimes também passionais. Algum desentendimento de sociedade, já tem vídeo aqui no canal, um crime de 1932. Dois homens se desentenderam dentro de uma sociedade, de uma loja que eles montaram juntos, e nesse desentendimento alguém achou que alguém estava roubando e terminou em crime, terminou em morte no café ali, né, às 10 horas da noite. O outro crime foi por conta de uma mulher também. Então o cara talvez tenha se engraçado com a esposa de alguém, com a noiva de alguém, e aquilo ali não ficou bom. Mas a partir dos anos 60,
é que as questões políticas vão se acirrando e estarão no auge na década de 80, com crimes políticos bárbaros, né? Que a gente está sempre tentando entender esse período, muito difícil. Havia também o Esquadrão da Morte, famoso aqui nos anos 70, e a gente vai fazer um vídeo para falar também sobre o Esquadrão da Morte aqui nos anos 70. O caso Gevaux, gente, foi um crime que eu diria um crime, talvez um crime político, jornalístico, né, que envolvia alguns desafetos, né, do Gevaux, que era o jornalista, e repercutiu muito, né, especialmente com matérias escritas pelo nosso amigo Rubens Gomes, para o jornal Correio Brasiliense, nos anos 1980. Esse crime acabou suscitando uma série de matérias escritas pelo Rubinho Gomes, que vamos ver se eu consigo trazê-lo aqui no estúdio para ele falar sobre esses crimes, porque ele esteve em loco como jornalista, vendo tudo em primeira pessoa, né, com os olhos ali direto na investigação criminal, na cena do crime, né, na perícia. Então é muito interessante ouvir dessas pessoas que estiveram ali, por exemplo, durante o crime da Araceli, por exemplo, e outros, né? São pessoas que viveram aqueles momentos ali como profissionais do jornalismo. Então, se eu conseguir trazer o Rubinho aqui, vai ser muito bom para ele contar todo esse período aí de 2 décadas de muitos crimes, né? Até porque ele é um dos jornalistas que fez esse relato para jornais e revistas do Brasil todo. E ele conta que o caso, em 1984, abalou a sociedade capixaba. O crime aconteceu no Barro Vermelho, onde morava o Gevaux, em uma casa no Barro Vermelho. No Barro Vermelho, um bairro muito nobre aqui de Vitória, onde moram famílias muito abastadas, né? Gente rica mora lá, porque é um bairro muito nobre, contíguo ao bairro Praia do Canto, lá onde ficava a antiga fazenda Paraíso, a chácara Paraíso, né, do senhor Antenor Guimarães, dono da Ilha da Fumaça. Então ali virou um loteamento, né? Hoje tem muitos prédios, tem lá o prédio o edifício, o escritório da Petrobras e tudo, naquele mesmo local. E naquela época, gente, era um bairro muito bucólico, com muitas árvores, pouco movimento. Ele fica numa colina, no alto, entre a Reta da Penha e a Praia do Canto. É um bairro muito chique, onde há muitas mansões, e o Gevaux morava lá, né? Então a matéria, ela fala: Vitória, a polícia capixaba continua sem pistas que a levem ao paradeiro do proprietário do jornal Povão, José Roberto Gevaux, que desapareceu de sua casa desde domingo à noite, aparentemente sequestrado. Tá vendo? A primeira ideia é que ele havia sido sequestrado ou morto por homens que antes o balearam com tiros de calibre 7,65, na pistola 7,65, né? E depois sumiram em um Voyage verde claro com chapa de Vitória. Então houve testemunha que viu que dois ou três homens saíram num Voyage verde claro com chapa de Vitória. O Gevaux, ele dirigiu um jornal chamado Povão, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui são fotografias, são prints tirados de filmagens da TV Gazeta, né, que é afiliada à Globo aqui, que fazia essa cobertura jornalística para a televisão, né? Então existem algumas imagens e tal. Tá vendo essa imagem da perícia e dos jornalistas na casa do Gevaux no Barro Vermelho? Você vê que era uma mansão mesmo, uma casa grande, né? E aí tem a foto desse rastro de sangue. E o corpo jamais foi encontrado, gente. Coisa triste, né? O Gevaux, ele dirigia o jornal Povão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Está aqui o jornal. Que, segundo acusações, teria ligação com grupos controlados pelo Jogo do Bicho. E ele vinha, assim, dispondo com várias autoridades, sobretudo com a polícia, que ele criticava no jornal com virulência, segundo matéria, né? 3 grupos agiram para silenciar o jornal. O primeiro matou ou sequestrou o Gevaux. O segundo foi assédio do jornal, tentou incendiar as instalações e ainda feriu com 5 tiros o vigia do jornal, que era o senhor Valdevino de Jesus, que continuava internado naquele momento em estado grave na CTI. E o último foi à casa do redator-chefe, o Janilson Café, que estava viajando. Então tentaram também
atentar contra o redator-chefe do jornal Povão, mas ele estava em viagem. Aí existem várias linhas diferentes de investigação, né, na época. 40 anos atrás, pessoal. Foi o próprio Café, na segunda-feira pela manhã, que descobriu inúmeras marcas de sangue na casa do Gevô e acionou a polícia. Na época, o secretário de Segurança era o combativo senhor Dirceu Cardoso, que havia sido já senador, um dos homens mais importantes da política capixaba nos anos 60, 70, 80. Nesse período ele era secretário de Segurança, né? E ele designou o delegado Fernando Roncone para atuar no caso. E até aquele momento não havia nenhuma pista que levassem as autoridades, até os responsáveis pelo crime, os mandantes ou os executores, né? O jornal O Povão, naquele momento, ficou sem circular. O seu redator-chefe pediu e obteve proteção da polícia. E naquela época, nos meios jornalísticos capixabas, se comentava do pouco interesse da polícia em desvendar o caso devido aos constantes ataques que o jornal Povão fazia às autoridades policiais aqui no Espírito Santo. Então, é um jornal muito combativo e a polícia meio que, né, fez uma operação tartaruga, né? Esse é um dos executores, né, que eu vou tratar com vocês depois, aqui nesse vídeo. Esse é a sede do jornal no centro de Vitória, na Cidade Alta lá, né? É Rua Caramuru, gente? Não sei, não é Rua Caramuru, não. Não consigo ler ali o nome da rua. Mas é no centro de Vitória. Aí são prints, né, da filmagem da investigação criminal feita pela Polícia Civil. E aqui são as matérias do Correio Brasiliense assinadas pelo Rubinho Gomes, né? Então ele segue dizendo que na tranquila manhã de segunda-feira, 22 de maio de 1984, portanto há 40 anos atrás, a rotina do bairro foi abruptamente interrompida. Um vizinho, preocupado com o silêncio incomum e um dos portões da casa apenas encostado, ele entrou na residência do Gevô, dono do jornal Povão, onde lá ele encontrou uma cena aterrorizante, uma poça de sangue, marcas de sangue indicando que um corpo havia sido arrastado pela garagem, né, e depois colocado dentro de um veículo. Ali, um carro aguardava para levar o cadáver da suposta vítima. A perícia técnica rapidamente concluiu que o crime ocorrera no dia anterior, dia 21 de maio de 1984. Então, a Polícia Civil iniciou a investigação intensa e descobriu que, na noite do domingo, um jovem, identificado como Valdivino, havia sido baleado na sede do jornal, no centro de Vitória. A casa do Gevô, onde ele foi assassinado, claro, com todo esse sangue na casa, né, ficava no Barro Vermelho, a mais ou menos uns 20 quilômetros do jornal. O jornal ficava no centro da cidade. Esse bairro era um bairro, né, longe do centro. Isso imediatamente foi conectado ao desaparecimento do Gevô, o fato do vigilante do jornal ter sido baleado. O Valdivino estava gravemente ferido, foi levado ao Hospital Evangélico, no bairro Alecrim, em Vila Velha, que era um hospital estadual, né? Onde ficou sob escolta policial e estava temendo por sua vida. Ele se recuperou e no dia 29 de maio de 1984 ele prestou depoimento à polícia. Ele relatou que naquela noite do dia 21, ele estava na sede do jornal, é isso mesmo, Rua Caramuru, tá? Na ladeira do Caramuru, lá no viaduto, no centro de Vitória. O Caramuru é uma rua que tem uma pequena ladeira que sobe, né? E ela liga a cidade baixa de Vitória com a cidade alta. É uma das ligações. Tem várias ligações, essa é uma das ligações, que é a Rua Caramuru, que é uma ladeira. Aí ele fala que nessa noite do dia 21, quando Levi Sarmento, um operador de rádio da Polícia Civil, e também o Moacir, estacionaram um Voyage verde claro na frente do prédio, né, e chamaram o Valdivino, o vigia do jornal. Valdivino abriu a porta e na sala foi empurrado e foi baleado 3 vezes no peito, caindo no chão. Levi e Moacir, esses 2 supostos atiradores, crendo que Valdivino já estava morto, pegaram
um galão de gasolina no carro, colocaram fogo, espalharam a gasolina no centro do jornal, na principal sala do jornal, atearam fogo, né? Mas antes de saírem, eles não verificaram nem se o Valdivino estava vivo ou morto, ou se o fogo havia realmente se alastrado. E o fogo simplesmente não se alastrou, ainda bem, né? Porque teria sido uma catástrofe. Muitas casas em volta, poderia haver um enorme incêndio, né? Ainda mais com gasolina, né? Aí, com medo de serem descobertos, o Levi e o Moacir desapareceram quando souberam que o Valdeviro sobreviveu ao atentado. Ele conhecia muito bem os dois, o vigia, né? Pois frequentavam regularmente a sede do jornal, muitas vezes ajudando na distribuição do jornal. Levado à delegacia de homicídios, o Valdivino, que era o vigia, reconheceu os agressores por fotografias lá na polícia. E o desaparecimento do Gevô, do jornalista, do dono do jornal, acabou virando um mistério, um grande mistério. O Gevô desapareceu, gente. Levi se apresentou à polícia e afirmou que o Voyage Verde havia sido vendido a Moacir em março daquele ano, de 1984, e negou qualquer envolvimento com o assassinato do Gevô. Até agora ninguém sabia se ele havia sido sequestrado ou realmente assassinado. Durante a perícia, é claro, encontraram marcas de sangue, um rastro de sangue, como alguém que foi empurrado, mas não havia corpo. O Moacir, por sua vez, desapareceu misteriosamente. Foi visto pela última vez no dia 18 de maio de 1984, 3 dias antes do sumiço do Gevô. Posteriormente, durante uma acariação na Polícia Civil, o vigia Valdivino novamente reconheceu o Levi como um dos responsáveis pelo atentado que deixou ele deixou ele à beira da morte, quase morto, né? Levi não teve melhor destino. No dia 5 de fevereiro de 1985, mais ou menos um ano depois, ele foi executado com 15 tiros por volta das 8 horas da noite, no bairro Santo Inês, no município de Vila Velha, na Avenida Lindenberg, lá no bairro Santo Inês. A trama de sangue, mistério e vingança continuava, enquanto o corpo de Gevô permanecia desaparecido. Aí, gente, dentro do prédio, durante essa invasão do edifício, né, o Valdivino olhou bem para os dois homens, né, o Moacir e o Levi. E ele viu que realmente eram homens que ele conhecia. Tanto que depois, né, lá na delegacia, depois que ele saiu do hospital no qual estava internado em estado grave, se recuperou, ele conseguiu identificar os atiradores que dispararam contra ele 3 ou 5 tiros. Aí a gente não sabe, né? Tem matéria que fala que foram 3 tiros, tem matéria que fala que foram 5 tiros, aí é coisa da investigação jornalística da época, né? Os criminosos finalmente partiram, Valdivino ainda vivo, gritou por socorro. Uma viatura que passava pelo local ouviu os gritos do vigia, providenciou ajuda, e enquanto Valdivino se recuperava no hospital, a notícia do desaparecimento do Gevô, dono do povão, se espalhou pela cidade. Interessante, gente, é que é claro que deve ter havido na época um temor muito grande, especialmente para os jornalistas investigativos e jornalistas de polícia, né? Porque realmente é uma coisa que deixa todo mundo muito preocupado, né? De repente um colega seu é assassinado desse jeito, a sangue frio, o corpo desaparece, tentam colocar fogo na sede do jornal, uma coisa realmente incrível, né? Deixa eu ver. Meses depois, em uma reviravolta incrível, Levi se entregou à polícia, mas não sobreviveu e foi morto em 1985. Sugerem algumas pessoas, né, na época, que havia sido queima de arquivo. O destino do Gevô, do jornalista, continuava um mistério absoluto, né? Moacir foi finalmente levado à justiça em maio de 2017, foi pronunciado, encaminhado para júri popular. Tribunal do Júri. Detido em novembro do mesmo ano, 2017, ele permaneceu preso e todos os recursos foram negados. Então, ele foi para o banco dos réus, né, onde o desfecho da trama, né, sombria e violenta deveria ser decidido. Final das contas, gente, ele foi absolvido, né, foi o que aconteceu. Ele sempre alegou inocência.
Existem muitas matérias falando sobre o caso Gevô. A última, a gente vê aqui no jornal A Gazeta, por exemplo, também na Tribuna, jornal A Tribuna. Tem aqui também no Globoplay, tem o blog do Elimar Cortes, que eu dei uma lida também falando sobre o crime. Desculpem, que você pode ver aqui também, ó. 30 anos depois do misterioso desaparecimento que culminou em assassinato do empresário e dono do jornal O Povão, o Gevô, a Justiça Capixaba vai iniciar o julgamento do único acusado que continua vivo. É o ex-policial civil Moacir de Souza Rodrigues, de 65 anos à época, né, acusado de matar com um tiro na cabeça o empresário Gevô e de ferir com 3 tiros o vigia do jornal no prédio, né, o Valdevino Conceição da Costa, de 52 anos agora, né, na época ele tinha 20 e poucos anos. Né. O crime aconteceu na noite de 21 de maio de 1984. Então, gente, no final das contas, o crime virou um mistério, pois até hoje o corpo do Gevô não foi encontrado. Isso é triste, né? De você, de repente, ter um parente, né? Um pai, né? Um avô, um tio, um marido, né? E um corpo que nunca apareceu. É uma coisa muito triste. Meses depois do crime, em 15 de outubro de 1984, Levi se apresentou à polícia, prestou depoimento e disse que o Voyage era dele, mas havia sido vendido para o Moacir, que foi levado a júri. O Levi foi morto um ano depois. Né? Deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante ou de importante. Então esse é o promotor de justiça Paulo Panaro, né? Que na matéria do jornal A Gazeta de 2019 deu aqui entrevistas falando sobre o tribunal de júri, né? E na tentativa de homicídio ele chegou a ser condenado, o ex-policial, né, a 18 anos de cadeia, mas como houve reduções previstas em lei, aí que vem o problema da lei, né, caiu para uma pena inferior a 12 anos. Né? Segundo o Código Penal, quando a diferença entre o tempo que se passou entre o crime e a denúncia oferecida pelo Ministério Público for de até 16 anos, penas inferiores a 12 anos são extintas. Que maravilha, né? Gente, é incrível, né? Como esse Código Penal brasileiro, civil, tem que zerar tudo e começar de novo, né? Uma pessoa mata alguém, comete um crime de assassinato a sangue frio, premeditado, triplamente qualificado, sem que a pessoa possa se defender. E depois de um tempo, né, a legislação tem um monte de brecha, né? Aí você vê que minúcia mais idiota, né? Então, se o Ministério Público faz uma denúncia e o crime tiver um tanto de anos entre o crime e a denúncia do Ministério Público, o crime fica extinto. Gente, pelo amor de Deus, se você matou alguém, não interessa, né? Se tiver 90 anos, você vai a júri e vai pra cadeia. Pronto, acabou. Mas é isso aí, gente. É mais um daqueles crimes, né? E aí o jornal fala aqui, tá aqui, ó. Durante a audiência, né, o acusado, de 69 anos, declarou-se inocente e disse à justiça que era amigo do Gevô. Ele me ajudava arrumando clientes, era uma pessoa muito boa. Nunca faria isso com ele, disse o Moacir. Ele ainda alegou que está sendo usado como bode expiatório sem revelar por quem, né? Agora, depois de 40 anos, né? Entrega todo mundo de uma vez, né? Se há realmente essa trama macabra, digamos assim, né? O juiz Marcos Sanches ofereceu até esvaziar o plenário para ele revelar informações, mas ele se recusou a fazê-lo. Então, inclusive onde está o corpo, né? Onde está o corpo do Gevô, pelo amor de Deus, né? Após o crime, Moacir fugiu, foi para a Bahia, ficou 3 meses foragido, porque ficou com medo, né? Um policial me relatou que iriam armar para mim, que eu seria o bode expiatório, e eu decidi fugir. O promotor Paulo Panaro relatou que Moacir era um X9 da polícia e que o conhecia da época em que era policial também. Aí tem a tentativa de incendiar o jornal, né? Tudo isso permeado pelo medo que isso... o medo que aplacou a sociedade capixaba. Toda vez que há um crime desse tipo, as pessoas morrem de medo, cara. Morrem de medo. Nessa época, em 1984, eu frequentava a casa de um amigo meu que morava no Barro Vermelho, ali pertinho do Gevô.
né? Meu colega Alessandro, do Salesiano, a gente frequentava ali. Era para andar de bicicleta, né? Antigamente a gente andava a pé pra caramba, ali pelas ruas do bairro e tudo, na Praia do Canto. Então, você vê, ficou todo mundo com medo. Aí acontece um crime assim, bom, aí as mães trancam todo mundo dentro de casa, os jornalistas de polícia ficam morrendo de medo, né? As pessoas envolvidas pedem escolta policial, né? Proteção policial, senão, né? É terrível mesmo. Os anos 80 foram anos marcados, então, por muitos crimes terríveis, como esse, né? Que ceifou a vida do nosso colega José Gevô. E esse é mais um daqueles crimes terríveis, né? Vou citar aqui também advogado Frederico Vilela Vicentini, que também é advogado do caso, Hildo Souza de Almeida, também é advogado do caso, né? E o crime foi a julgamento, então, em 2019, e houve a absolvição, né? Então, gente, é isso aí. Esse é mais um crime terrível, desses que a gente ouve falar, aqueles que quando aconteceram você era muito jovem, ou era criança, ou não havia nascido ainda, mas são crimes terríveis que permeiam, né, essa nossa história nos anos 80 especialmente, e outros dos quais eu vou tratar aqui no canal, sabendo que é um assunto difícil, espinhoso, porque envolve família, envolve os amigos, envolve traumas terríveis, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de falar desses crimes, né? Porque o YouTube também não gosta de algumas palavras, mas tudo bem, a gente vai continuar fazendo esse relato histórico, policial, jornalístico aqui na Memória Capixaba. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá. Estou sempre aqui trazendo esses assuntos que não são fáceis. Esses relatos que eu trouxe para você no jornal Correio Brasiliense são do jornalista Rubinho Gomes, né, o Rubens Gomes. E esse crime acabou suscitando, como eu disse no começo do vídeo, uma série de matérias falando sobre a violência que se estabeleceu de forma criminosa no estado do Espírito Santo, até para fazer uma cobrança das autoridades policiais, né, de segurança pública. Por que Vitória, especialmente Vitória, a região da Grande Vitória, estava tão violenta, acontecendo tantos crimes de assassinato a sangue frio, né, e as autoridades estavam assim meio que, né, não estavam investigando, ninguém fazia nada. Então essa série de matérias eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre as manifestações, inclusive manifestações populares de passeatas contra a violência que aconteceram nos anos 80, meados dos anos 80, naquele período meio também de terminando o governo militar, entrando a nova república, movimento das diretas já, o povo na rua querendo eleições diretas para presidente da república. Então o Brasil estava vivendo também, além de tudo, essa panela de pressão política e todos esses crimes acontecendo, e Vitória acabou sendo marcada, e ficou marcada por pelo menos uma década, como a cidade onde mais acontecem crimes de mando no Brasil. Então realmente foi uma mancha muito, muito triste. Hoje, graças a Deus, isso acabou, mas ainda há, né, esse estigma de crimes não resolvidos, como esse do Gevô, que a gente traz aqui, inclusive, para fazer uma homenagem a ele e a outros jornalistas que perderam suas vidas aqui em Vitória por conta desses crimes terríveis. Então valeu, pessoal, muito obrigado, e vamos seguir em frente com nossa pesquisa aqui no Memória Capixaba. Valeu, pessoal. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.